Mais uma vez, pretendemos controlar a produção numa perspectiva, colocando o observador e o ponto P num sistema de coordenadas pré-definido. Semelhantemente aos exemplos anteriores, temos um sistema de coordenadas retangulares, triortogonal, aqui definido pelos eixos X a vermelho, Y a verde e Z a azul. Neste caso, vamos colocar o observador e o ponto P definindo uma direção oblíqua aos três eixos e não paralela a nenhum dos planos coordenados. Deste modo, a posição do quadro será oblíqua aos três eixos dados. Em todo o caso, é perfeitamente conhecida a relação dos eixos com o quadro, uma vez que a colocação do observador e do ponto P foram escolhidas por nós. O ponto O, o ponto P e as suas projeções horizontais definem, neste sistema de coordenadas, um plano vertical. Esse plano vertical contém uma reta que é perpendicular à reta OP, aqui notada pela letra V, reta essa pela qual passará o quadro. Pelo traço horizontal dessa reta passa a linha de terra, que está aqui assim na perpendicular à reta V. Também, nesse plano, podemos considerar uma direção de nível, portanto, paralela ao plano coordenado x, y, e que determinará, na sua inclinação relativa à reta V, a inclinação que o quadro fará em relação ao plano horizontal. Esta inclinação, aqui notada por 90 menos π, é, portanto, a inclinação que o quadro fará com o plano horizontal. O quadro é este plano, ortogonal ao OP, passando pela reta V e passando pela linha de terra. Conhecendo a distância OP, podemos ainda considerar a circunferência da distância inteira, isto é, a circunferência centrada em P, contida no quadro e cujo raio é igual ao OP. Ora, está perfeitamente definida a relação entre o sistema de coordenadas e o plano do quadro, uma vez que o posicionamento do plano do quadro resultou da nossa escolha para a posição do ponto O e do ponto P. Note-se que, se nós prolongarmos os eixos X e Y, vamos encontrar os seus traços sobre a linha de terra em dois pontos de coordenadas perfeitamente conhecidas sobre o quadro. Temos então aqui assim perfeitamente definida a inclinação do quadro em relação ao plano horizontal e, se considerarmos a reta projetante com a direção do eixo Z, ela fará com o quadro uma inclinação complementar daquela correspondente à do plano do quadro em relação ao plano horizontal. Ora, é precisamente esta configuração, no fundo este triângulo definido pelo ponto O, pelo ponto FZ, pelo ponto de fuga da direção de maior inclinação, correspondente à direção horizontal. Naturalmente também, considerando aqui o ponto P, é a partir destes dados que nós, a partir do ponto de vista do observador, estamos em condições de iniciar a perspectiva. Isto significa considerar o rebatimento deste plano para o quadro em torno desta charneira que passa por FZ e por P. É através deste rebatimento que ficamos em condições de posicionar no quadro a projetante correspondente ao eixo Z, rebatida, bem como a projetante correspondente a esta direção de maior inclinação da orientação horizontal, também rebatidas, como podemos verificar neste esquema e que, do ponto de vista do observador, corresponde a esta figura. É, portanto, esta figura que aqui vemos, que resulta do rebatimento daquele plano vertical para o quadro, que podemos lançar a nossa perspectiva, ou seja, o nosso desenho. Note-se que, neste caso, como o quadro é oblíquo em relação à orientação horizontal, a linha do horizonte não passará pelo ponto P, mas passará aqui assim por este ponto de fuga, que designamos por ponto de fuga da direção de maior inclinação da orientação horizontal, e passará por este ponto paralela à linha de terra. Mais uma vez, se observarmos esta figura do ponto de vista do observador, vemos que estamos em condições neste momento de conduzir as retas projetantes com as direções do eixo X e do eixo Y. Mais uma vez, para conseguirmos conduzir estas retas projetantes, aquilo que sucede neste plano projetante com orientação de nível, vamos precisar de considerar o seu rebatimento para o quadro. Ou seja, nesse rebatimento para o quadro, o ponto O descreve um arco contido
num plano que é perpendicular à charneira, portanto, num plano que é perpendicular aqui à linha do horizonte, trata-se daquele plano vertical inicial que representámos, o que, do ponto de vista do observador e para controle dessa operação, significa que devemos desenhar aqui sobre o quadro este arco centrado em F, maior inclinação, abertura até ao R, de modo a encontrar OR' sobre esta vertical do desenho, onde ficamos assim com o observador rebatido em torno da linha do horizonte. Pois muito bem, é a partir deste ponto OR' que podemos desenhar a projetante correspondente à direção X rebatida, aqui com uma inclinação alfa em relação à linha do horizonte, e a projetante correspondente à direção Y, aqui com uma inclinação 90 menos alfa em relação à linha do horizonte. Note-se que estas duas projetantes são perpendiculares entre si em ao rebatido linha. Ora, tendo nós esta estrutura de pontos de fuga, Fx, Fy e Fz, estamos em condições de desenhar as perspectivas dos eixos x, y e z no quadro. A perspectiva destes eixos no quadro resulta simplesmente de unirmos os traços do eixo x e do eixo y aos pontos de fuga correspondentes e, a partir do ponto de cruzamento das perspectivas desses eixos, podemos então desenhar a perspectiva do eixo z. Trata-se agora de graduar os eixos. Vamos começar pelo eixo x. Para graduarmos o eixo x, vamos considerar a sua rotação para o quadro no plano geometral, rotação essa que será feita em torno do seu traço frontal sobre a linha de terra, de modo a que o x rodado para o quadro fique precisamente coincidente com a linha de terra. Para o efeito, vamos precisar de considerar o ponto de fuga de medição da direção x, ponto de fuga esse que vamos encontrar sobre a linha do horizonte, rodando o OR' em torno de Fx até à linha do horizonte. Encontrado este ponto de fuga, podemos projetar a origem do sistema de coordenadas sobre a linha de terra, através de uma reta fmx, passando pela perspectiva desse ponto, e quando ela corta a linha de terra, temos precisamente a sua projeção no quadro. A partir deste ponto, podemos marcar sobre o quadro os pontos correspondentes à verdadeira grandeza da graduação e, de seguida, invertendo este processo, podemos encontrar os pontos correspondentes à graduação da perspectiva do eixo sobre a linha que une a origem ao ponto Fx. De seguida, vamos proceder à graduação do eixo Y, coisa que fazemos de modo em tudo idêntico ao que referimos para o eixo X. Começamos por encontrar o ponto de fuga de medição do eixo Y. De seguida, consideramos a corda que projeta a origem sobre a linha de terra, por rotação do eixo Y em torno do seu traço frontal. A partir desse ponto, marcamos no quadro a verdadeira grandeza da graduação e, invertendo o processo, mais uma vez, podemos obter, sob a perspectiva do eixo Y, os pontos que correspondem à sua graduação. Para o eixo Z, vamos proceder de modo muito idêntico ao que fizemos para os eixos X e Y. Neste caso, não vamos rodar o eixo Z para o quadro, mas vamos rodá-lo para um plano paralelo ao quadro, passando pela origem do sistema de coordenadas. E vamos fazer essa rotação operando a rotação do eixo Z num plano com uma dada orientação. A orientação que vamos escolher é dada aqui pela reta V, isto é, vamos rodar o eixo Z para o plano paralelo ao quadro, num plano que tem linha de fuga segundo esta reta V. Portanto, com o ponto de fuga de medição correspondente sobre esta reta V. Para o efeito, vamos rodar o observador rebatido em torno de Fz para esta reta vertical no desenho e encontrar assim o ponto de fuga de medição da direção Z. Uma vez que a rotação do eixo Z não é feita para o quadro, mas sim para um plano paralelo ao quadro, nesse plano não vamos poder considerar a verdadeira grandeza das medidas correspondentes à graduação. Temos de considerar as medidas reduzidas pela projeção das verdadeiras grandezas sobre esse plano. Isso pode ser feito, por exemplo, considerando esta reta frontal no plano horizontal e rodando esta reta para a direção paralela a V. Note-se que, ao rodarmos o eixo Z num plano cuja linha de fuga é V, vamos rodá-lo para o quadro, ficando ele numa posição que é paralela à linha de fuga correspondente à orientação onde é feita a rotação, portanto, sobre esta reta aqui azul. Isto é, rodando estas medidas da horizontal para esta vertical, podemos então
a partir do ponto de fuga de medição, projetar estas medidas sobre o eixo Z e, com isso, encontrar, sob a perspectiva do eixo Z, os pontos correspondentes à graduação. Da graduação para os três eixos, resta-nos agora destacar estes três eixos no desenho, de modo a termos uma representação que, do ponto de vista da comunicação, seja muito mais significativa. A partir deste momento, estamos em condições de representar qualquer objeto que esteja articulado ou relacionado com este sistema de coordenadas. Concluído este exemplo, torna-se necessário fazer aqui algumas considerações. Pelo facto de considerarmos o quadro um plano oblíquo à orientação de nível, daqui resultou que a linha do horizonte deixou de passar pelo ponto P. Também daqui resultou que as retas verticais passaram a ter ponto de fuga, neste caso em f de z. Mas note-se que esta situação é em todo equivalente a uma perspectiva de quadro vertical em que consideramos uma orientação oblíqua ao quadro a que corresponderia uma linha de fuga que aqui neste caso designamos por LH, mas que nesse caso teria uma notação distinta, e a respectiva direção ortogonal a que aqui correspondeu um ponto de fuga FZ, que neste caso é ponto de fuga de uma direção vertical e que, no caso da perspectiva de quadro vertical, seria simplesmente o ponto de fuga de uma direção ortogonal à orientação oblíqua, que teria então a sua linha de fuga no mesmo sítio onde está agora a linha do horizonte.